a gravação, tá, gente? Agora, a partir de agora, tá? Que eu tinha esquecido de começar a gravação. Então, ela é uma petição inicial de execução de título extrajudicial, que é objeto do nosso trabalho, e justamente para preservar a identidade do exequente, do executado, que apesar dessa publicidade, é uma publicidade negativa, né? É uma publicidade que fica limitada aos autos, tá? Então, eu retirei todos os dados para que ela não seja identificada, ok? Então, eu tenho o exequente, a pessoa do executado, tá? Com os dados preservados, mas vocês já perceberam que isso só tem o intuito de proteger, tá? A identidade para que vocês possam elaborar esse trabalho. Ok? Então, essa é a inicial. E nesse trabalho que nós vamos fazer hoje, nós vamos identificar todos os aspectos que nós entendemos. Então, eu vou fazer questões sobre princípios, eu vou fazer questão sobre título executivo, sobre os requisitos, sobre legitimidade, sobre cumulação de execução, né, acumulação subjetiva, tá? Então aqui, ó, só para dar uma noção para vocês. Então essa daqui é uma petição inicial, tá? Que começa com o endereçamento, tá? Ao juiz. O exequente propõe ação de execução de título extrajudicial em face dos executados, como vocês podem perceber aqui, né? Existe mais de um executado, ok? Então, nessa situação, nós temos esses elementos. E como toda petição inicial, ela começa com a descrição dos fatos, ok? Aqui, ó, nós temos a descrição dos fatos da petição inicial, ok? Aqui, ó, deixa eu grifar. Aqui é a petição dos fatos. Opa. Aqui, ó, dos fatos, ok? E olha aqui que interessante, do débito da cédula de crédito bancário. Então, olha aqui. Qual que é o título que está sendo executado? É a cédula de crédito bancário. Aí, inclusive, é uma das nossas perguntas, tá? Do nosso questionário, né? Que é aqui para vocês identificarem qual é o título executivo a ser executado, se é um título executivo, tá? Então aqui, ó, é legal para vocês pesquisarem. Essa cédula de crédito bancário, ela é um título executivo extrajudicial? Por que ela é um título executivo extrajudicial? Então eu quero que vocês me pesquisem, tá? Dentro desses itens para vocês me darem uma resposta. Então olha que interessante, né? Ele fala que no dia 17 de junho, né? Houve um valor principal de 300 mil, tá? Com vencimento da parcela em 15 de 9 de 2016. Né? Então, ela é uma parcela vencida? Sim, ela é uma parcela vencida. Então, se ela é vencida, o credor ele tem o direito subjetivo de exigir o pagamento desse título executivo? Né? Então, essa é uma pergunta para a gente ver. Então, aqui, ó, você vê que há o apontamento do valor, há o apontamento da quantia devida, né? Tem todos esses aspectos, tá? E, inclusive, no tópico 2 da petição inicial, ele fala sobre o débito da cédula de crédito bancário, né? Se esse débito, ele é devido. E olha que interessante, que é um outro aspecto que eu quero demonstrar para vocês, que além da empresa executada, nós temos que foi concedido o aval dos coexecutados. Pessoal, vocês já tiveram títulos de crédito? Em direito empresarial? A gente está tendo, professor, título de crédito. Ah, vocês estão tendo esse semestre em direito empresarial? Isso. O professor já chegou a comentar sobre aval? Professor, pelo que eu estava vendo, parece que vai ser um dos próximos assuntos, né? Vai ser sobre a avalista, né? Isso, exatamente, tá? Então, gente, ó, prestem atenção, façam pesquisa sobre o aval. O aval é uma forma de garantia do título de crédito, ok? Então, os avalistas, o aval é uma forma de garantia do título de crédito acerca do seu pagamento. Ele tem uma certa semelhança com a fiança,
tá? Só que o aval, ele é autônomo. Então, o avalista de um título de crédito, ele emite uma garantia ao pagamento desse título de crédito. Então, olha que interessante. Então, além do devedor principal, eu tenho os avalistas, que são os garantidores, tá? Que respondem solidariamente pelo pagamento dessa cédula de crédito bancário. Ok? Então, esse é um aspecto interessante que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela responde um dos quesitos, tá? Então, deem uma pesquisada sobre o aval, porque isso vai até contribuir com vocês para a disciplina de direito empresarial, tá? Porque o aval é uma das modalidades de garantia do título de crédito, ok, gente? Tá? Então, deem uma pesquisadinha nisso, ok? Aqui, ó, prestem muita atenção na figura do aval, tá? Então, aqui, além da executada principal, ó, prestem atenção, além da executada, nós temos os executados, que são os avalistas. Ih, caramba, fiz alguma caquinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? Além da executada, nós temos o... aqui, ó. Isso. Nós temos o aval dos coexecutados, tá? Então, esse aval, que é essa garantia emitida dos títulos de crédito, tá? Ela implica nessa responsabilidade solidária do executado principal. Então, aqui entra aquele nosso assunto da legitimação ordinária e extraordinária. Tem aquela pergunta lá que eu faço para vocês, né? Então, quem é o legitimado ordinário? São os devedores, né? Aliás, os credores, e por outro lado, a legitimidade ordinária do polo passivo são os devedores. Então, nós temos essa questão aqui interessante, tá? Porque eu peguei esse casinho aqui porque justamente ele tem, tá? Tanto a figura do devedor principal quanto esse devedor acessório que responde solidariamente. Tá? Que é aquele que não tem o dever, mas assume a responsabilidade. Lembra do Schuld, do Haftung, do direito das obrigações? Dever e responsabilidade. Então, o avalista, ele não tem o dever, mas assume a responsabilidade. Né? Olha que interessante. Foi ele que auferiu, foi ele que contraiu a obrigação? Não, mas ele prestou essa responsabilidade na qualidade de avalista, né? Que é esse exemplo que eu costumo dar dos avalistas e fiadores, são aqueles que não têm o dever, mas assumem a responsabilidade. Eles possuem o Schuld, mas não mas assumem o Haftung. Ok, gente? Tá? Então, esse daqui é o aspecto, ó que interessante, valor principal, vencimento, ok? E olha aqui que interessante, né? Até a data da distribuição da ação, o valor corresponde, ele apresenta o valor atualizado dessa execução. Então, o que o credor pretende? A satisfação desse valor atualizado, né? E isso está relacionado com que princípio? Aquele princípio da patrimonialidade, né? Então, quando ele indica o valor atualizado 703.241 reais e 33 centavos, o que ele pretende? Ele pretende a satisfação desse exato valor. Né? Então, olha que interessante como a execução do título extrajudicial, ele indica qual que é o título, ele indica qual que é o valor originário e ele indica qual que é o valor corrigido com juros, com correção, com todas as penalidades contratuais, né? No caso do título de crédito, previstas no título de crédito, na cédula de crédito bancário, qual é a correção, quais são os juros remuneratórios, quais são os juros moratórios, se tem comissão de permanência, se tem algum outro encargo contratual, né, para incidir e chegar nesse valor, ok? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que analisar de uma petição inicial de título extrajudicial. Então, olha que interessante, voltando. Cabeçalho, a qualificação do exequente, a propositura da ação de execução de título extrajudicial contra os executados, onde nos fatos ele indica qual é o título, que houve o inadimplemento e que é um título executivo extrajudicial. Né? Lembram-se dos requisitos da execução que nós tratamos na aula passada? Olha que interessante. Ele indica que é um título
executivo, que é um título líquido, certo e exigível, né? Cédula de crédito bancário, qual que é o valor, quais são os critérios de correção de juros até chegar no valor atualizado, ok? Né? E aqui que interessante, os executados anuíram com todas as cláusulas da cédula de crédito bancário. Né? Então, é o exequente, que é uma instituição financeira, que ela tem competência para emitir esse título de crédito, que é a cédula de crédito bancário, em face dos executados e dos avalistas. Deu para entender, gente? Tá? E olha aqui. Olha que interessante. O item 3. Estão enxergando aqui, gente? Item 3. Do uso e da validade da cláusula do foro de eleição. Olha aqui uma questão de competência. Né? Revisando a aula passada, né? Nós temos das regras de competência, pode ser o domicílio do devedor, pode ser o local da obrigação, pode ser o foro de eleição, e nós temos que geralmente as regras elas giram em torno desses aspectos, né? Então, nesse caso, se vocês observarem, tá? Percebam que aqui o estado de São Paulo, do exequente, tá? Eu só tirei o endereço para que não seja localizado. E os réus são do Rio de Janeiro, os executados. E ele propôs no domicílio de São Paulo. Por que ele propôs? Ele justifica aqui a regra do competência, né? Por quê? Porque ele fala que no título de crédito, né, foi concedido, foi estabelecido como regra de competência o foro da comarca de São Paulo. Aqui, ó, cláusula de eleição de foro, né? Neste foro da comarca de São Paulo. Olha aqui, ó, a parte alertando a regra de competência territorial. Tá? Por que ela não está propondo no domicílio do devedor? Justamente porque foi feita uma cláusula de eleição de foro, elegendo como competente o foro da comarca de São Paulo. Todo mundo entendeu, gente? Tá? Olha como é simples uma petição inicial de execução de título extrajudicial. Tá? E depois nós temos aqui do direito, tá? Onde ele explica aqui que o inciso 12 do artigo 784 são títulos de crédito, todos aqueles que a lei atribui força executiva. Então, a cédula de crédito bancário, a gente pode concluir que ela é um título de crédito residual. Ele não está no Código de Processo Civil. Ele está onde? Na Lei 10.931 de 2004, que foi a lei que instituiu a figura da cédula de crédito bancário. Então, isso daqui, ó, prestem atenção, ó, que estabelece como título executivo a cédula de crédito bancário, ok? E aqui ele cita até alguns julgados, tá? Para justificar, para ilustrar que a cédula de crédito bancário ela é fortemente reconhecida como título executivo líquido, certo e exigível pelo Superior Tribunal de Justiça. Ó, tem até 2 acordos aqui, um da ministra Isabel Galotti e outro do ministro Luiz Felipe Salomão, tá? Que destacam esse aspecto, inclusive uma jurisprudência muito consolidada que nós temos dentro do tribunal, tá? Que é um título executivo extrajudicial. Peraí que tem participante para entrar. Desculpa, tá admitido, né, Cris? Acabei de ver aqui, tá? Então, gente, por isso o contrato, né, a cédula de crédito bancário, tá? Ela é considerada como um título executivo. Então, isso aqui, eu peguei esse caso para mostrar para vocês que não é só o artigo 784 que prevê os títulos executivos extrajudiciais, tá? Qualquer lei federal, tá, que venha a prever como título executivo, ela é considerada, tá? Então, por exemplo, eu tenho a figura da cédula de crédito bancário, eu tenho a figura, outros títulos de crédito que não estão descritos no artigo 784, mas pelo simples fato de ser previsto em lei especial como título executivo extrajudicial, já é possível essa atribuição, tá? Não é necessário que esteja nesse rol, por isso que é um rol meramente exemplificativo, é o que nós chamamos de números apertos, tá? O que é esses números apertos? Os números apertos, ele não é números cláusulos, ou seja, é só um rol exemplificativo. Eu tenho outras legislações, desde que seja uma lei federal, ela pode estabelecer, como acontece com o título, o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta das ações civis públicas, que são títulos executivos extrajudiciais, a lei do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que os
termos de ajustamento de condutas firmados no caso de interesse de criança e adolescente também são títulos executivos extrajudiciais, tá? Então eu tenho outras figuras de títulos executivos extrajudiciais que não estão previstas nesse artigo 784. Por isso que ele tem esse inciso 12, né? Que tudo que a lei disser que é título executivo está aqui previsto. Tudo bem, galera? Estão entendendo bem? Estão acompanhando? Joia! Professor, Tá. Oi. e quanto à lei uniforme de Genebra, tem alguns que prevê, eu não conheço muito bem. Tem. Que a lei uniforme de Genebra, ela serve como regramento, tá? Dos títulos de crédito típicos, né? De todos aqueles títulos de crédito. Ela serve como aplicação subsidiária, tá? A todos os títulos de crédito. O que é a Convenção Uniforme de Genebra, tá, gente? Ela é um regramento, é uma norma que regula de uma forma geral os títulos de crédito. Então, geralmente, tudo aquilo que nós temos em lei especial, tá? Que não tem uma previsão específica, nós vamos nos recorrer à lei Uniforme de Genebra, que é uma convenção internacional que o Brasil adere a essa convenção internacional antes mesmo da Lei Saraiva, né? Aliás, posterior à Lei Saraiva, né? Então, tudo que nós temos de forma subsidiária, nós vamos aplicar a lei Uniforme de Genebra. Tá? Então, tudo aquilo que se referir a títulos de crédito, de uma forma geral, tá? Eu vou aplicar a Lei Uniforme de Genebra. Só aplico o Código Civil no que for aos títulos de créditos atípicos, tá? Que são aqueles títulos de crédito que não têm essa previsão específica por lei especial, ok, gente? Deu para entender? Valeu, professor, obrigado. Tá? Então, na verdade, o que é a Convenção Uniforme de Genebra? Ela é essa regra geral para os títulos de crédito típicos, né? Então ela vai se aplicar subsidiariamente à duplicata, ela vai se aplicar subsidiariamente ao cheque, ela vai se aplicar subsidiariamente à nota promissória, tá? A todos esses títulos de créditos típicos, ela vai se aplicar, tá? Salvo, né, se eu estiver cometendo algum engano, que eu não sou professor de direito empresarial, tá, gente? Não sou especificamente dessa matéria, tá, gente? Mas eu acredito que talvez a orientação do professor de direito empresarial vai ser nessa linha, tá? Sobre essa aplicação da Lei Uniforme de Genebra. Mas, olha aqui, gente, ó. Dos fatos, sabe aquela estrutura que vocês têm de peça? Qualificação, então nós temos a qualificação, aliás, o endereçamento, qualificação dos fatos, do direito, e olha aqui, ó, dos pedidos. Quais são os pedidos que são formulados numa petição inicial, tá? De execução de título extrajudicial, tá? Olha aqui que interessante. Lembram-se quando eu falei da atipicidade das medidas, né? Que o juiz ele pode deferir todas as medidas que sejam necessárias para a satisfação da execução? Olha que interessante. Certidão comprobatória de ajuizamento da execução nos termos do artigo 828. Para que serve essa execução? Vocês sabem que é chamada de certidão premonitória, vocês sabem? Que é para fazer para marcar, né, os imóveis que a ré tenha, para depois não ter problema de desvio, né, de patrimônio. Meus parabéns! A Jáfia que tá aqui respondendo a pergunta. Excelente resposta. Eu só vou fazer uma pequena correçãozinha na sua resposta, Jáfia. Não só os bens imóveis, que no caso aqui é o registro de imóveis, tá? Mas nós podemos utilizar, tá, o 828 para uma série de todos aqueles que dispõem, tá, de registros públicos, tá? Que é possível. Mas você está perfeitamente, a sua resposta foi brilhante nesse caso, que é para evitar a alegação de fraude à execução. Tá? Então, essa certidão premonitória ela vai marcar aquele bem que existe aquela execução. Tá? Então, que aquela execução ela possivelmente afetará este bem, tá? Para fins de penhora, para fins de discussão patrimonial. Tá? Então, meus parabéns, já a sua resposta está certinho, ok? Deixa eu abrir aqui o novo código, o código do CPC, tá? Deixa eu só abrir aqui para você. Mas a sua resposta está certinha, tá? Deixa eu só
compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o 828. Olha aqui, ó. Estão enxergando aqui, gente, ó? Opa, 828. Aqui, ó. O exequente poderá obter certidão com a identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis de veículos e outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, todos aqueles bens que possuírem, tá? Que possuírem registros públicos, eles podem ser afetos a essa medida. E aonde isso tem impacto? Aqui no artigo 792, a alienação poderá ser reconhecida como uma presunção de fraude e execução quando tiver sido averbado no registro do bem a pendência do processo de execução nos termos do artigo 828. É o que nós chamamos de certidão premonitória. Ficou mudo, professor. Opa, professor, seu áudio tá mudo. Errado, tá? Obrigado aí, gente. É que eu apertei errado. Mas ela tem esse efeito, tá, gente? De servir como... ela tem esse intuito de servir como uma presunção de fraude e execução, tá? Então, ela tem principalmente esse aspecto, que é um aspecto dos mais importantes, tá? Servir como informação para o terceiro, né? Qualquer pessoa que for adquirir esse bem, tá? Servir de instrumento para que o executado ele possa assumir esse risco e haver essa presunção de fraude e execução, tá? A citação postal para que no prazo de 3 dias ele venha efetuar o pagamento da quantia atualizada, percebam, acrescidos dos encargos, custas, honorários, tá? Todas as despesas, que é uma das obrigações da execução, e caso ele não venha adquirir, olha aqui as medidas atípicas, através da penhora de patrimônio através do Bacenjude, a penhora das contas bancárias do executado, Infojude, a localização de bens através das declarações de imposto de renda, tá? Renajude é outro sistema para pesquisa de veículos automotores que são cadastrados perante o Detran, tá? E esse é o sistema Renajude. Então, olha, são as medidas atípicas, ou seja, se ele não pagar no prazo de 3 dias, o executável já está pleiteando que sejam feitas todas essas investigações. Requer ainda que no artigo 830, né, do CPC, seja autorizado a promover o resto de bens. Por quê? Se o oficial de justiça não localizar bens, ele pode arrestar independentemente da citação para garantir o valor, tá? Então, esse é um outro artigo que eu vou comentar com vocês. No caso de oposição de embargos, protesta pela produção de provas. O que são os embargos, gente? O que são os embargos? Eu acho que é para tentar brecar a execução, professor, uma maneira de embargar a execução. E isso é uma das formas de defesa da ação de execução de título extrajudicial, tá? Só para relembrar para vocês. A forma de defesa da execução de título extrajudicial são os embargos à execução. Já do cumprimento de sentença, a forma de defesa é a impugnação. Então, se a parte oferecer embargos, desde já ele está requerendo, tá, que sejam protestados todas as provas. E aqui ele está indicando qual que é o advogado que será responsável pelo recebimento das publicações. O valor da causa, lembra da petição inicial, 330? Estão recordados? Estão recordados? Dos requisitos da petição inicial, que é o antigo artigo 282 do Código de Processo Civil de 73, que é o atual 330, né? Um dos requisitos é o valor da causa. Então, quais requisitos? Citação, protesto de produção de provas, formulação do pedido condenatório, declaratório, que nesse caso é o pedido condenatório de execução, né? Pedido de execução próprio da ação de execução, ok? O valor da causa, né? Então a gente já vê todos os requisitos da petição inicial atendidos. Nesses termos pede deferimento,
né? Obviamente eu tirei o nome dos advogados aqui, né? Número da OAB. Olha que interessante, viu? Viram como a petição de execução ela é simples? Tá? O que ele fez? Retomando, ele indicou os fatos, qual que é o título executivo, por que existe o inadimplemento, do direito que ele indicou, né, efetivamente o que é o título executivo extrajudicial, por que é um título executivo, por que ele preenche os requisitos e posteriormente ele formula o pedido para que os executados sejam intimados a efetuarem o pagamento no prazo de 3 dias, que esse é o prazo de execução do título extrajudicial. Deu para entender, gente? Agora, professor, só fazendo um adendo, o senhor havia falado do 315, é o 319 a respeito da petição inicial. Ah, é o 319, desculpa, gente, é que às vezes eu confundo um pouco com os dois Código de Processo Civil, isso, 319, tá, gente? Deixa eu só entrar aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, não, o 330 eu lembrei, o 330 é o do pedido de tutela provisória, tutela de urgência, né, os requisitos, não, é o 300 que é o da tutela de urgência. Deixa eu só entrar aqui, gente, tá? Só para compartilhar. Positivo, 300 da tutela de urgência. Isso, é o 300, né? Deixa eu só aqui, é que às vezes, como o Código de Processo Civil ele sofreu uma mudança recente, a gente ainda vai se acostumando aos pouquinhos com os artigos. Quer ver? Ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó, 319. Tá? Aqui, ó, os requisitos. O juiz aqui é dirigido, os nomes, prenomes, qualificação das pessoas, né? Os fatos e os fundamentos jurídicos, seriam os fatos e o do direito. O pedido com suas especificações, que no caso é o pedido para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor da causa, as provas, tá? A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação, né? Se o autor tiver essa opção, ele vai formular esse pedido. Então a gente percebe que a nossa petição inicial, segundo o artigo 319, ela preenche todos os requisitos da petição inicial, ok? Então a gente vê, esse é um modelinho de petição inicial, né? Para a gente treinar um pouquinho na prática, né? Que a aula de hoje foi mais com esse intuito, né? Da gente aplicar e poder revisar um pouquinho dos princípios, né? Poder revisar um pouquinho de tudo que a gente observou, né? Que, por exemplo, os embargos de execução é um reflexo do princípio do contraditório, ok? Né? Então a gente revisou um pouquinho de todos os aspectos da nossa aula, tá? Então agora, gente, o que eu vou fazer? Agora eu quero que vocês respondam essas perguntas, tá? De preferência, por quê? Porque na próxima aula da semana que vem, nós vamos fazer uma revisão dessas respostas, tá? Eu vou transformar isso também, a gente vai complementar essa aula para a gente revisar e a gente poder dar essa sequência, tá bom? Show de bola. Agora eu vou deixar vocês trabalhando. Vocês conseguiram entender a estrutura da peça prática? Nossa, que Conseguiram entender? Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar vocês trabalharem em cima dessas perguntas, tá? Que assim, o que é o ideal? Tá? O que eu gostaria de vocês? Que vocês respondessem agora em aula. Tá? Aproveitar esse nosso período da aula para responder, para que na próxima aula a gente possa fazer uma revisão dessas perguntas, tá? De acordo com a peça e vocês possam enxergar um pouquinho na prática o que é o processo de execução, tá? Que essa é o do título executivo extrajudicial, mas nas próximas aulas eu pretendo fazer algo semelhante. Conforme a gente for evoluindo, eu vou trazendo cópias de processos nesse sentido para a gente ver na prática como isso acontece. Né, para a gente testar isso na prática, ok, gente? Sim, senhor. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui à disposição no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mas eu quero que vocês respondam essas perguntas ainda hoje, assim, utilizem o período da aula para responder, para na próxima aula a gente dar sequência, tá bom? ok. Tá certo, então, gente, ó, eu tô à disposição no grupo, eu vou deixar vocês aí elaborarem esse material, tá? Se vocês quiserem, vocês podem comentar, distribuir entre vocês em grupo, para vocês responderem essas perguntas, tá? Mas assim, aproveitem a aula para responder individualmente e depois vocês fazem uma composição desse trabalho em grupo. Tá bom, gente? Então é isso. Ok, professor, tudo bem. Tá bom? Então eu vou deixar agora vocês à vontade, mais à vontade, tá, gente? Mas eu tô no grupo aqui acompanhando vocês, tá? Eu vou ficar aqui
Eu vou ficar aqui direto no grupo, tá, gente? Vou finalizar aqui a nossa gravação, tá? Mas eu vou estar à disposição no grupo para vocês para responder qualquer dúvida relativa à peça. Tá bom? Ok, professor. Boa Bom, noite. gente, bom trabalho para vocês. Isso aí, abraço. Valeu, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor.